incentivar a praticar um crime. Olha que ponto esses desafios na internet chegaram. E esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, eu quero a sua opinião como pai, como mãe. Você também já foi adolescente um dia, não sei se você já fez isso. Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio a gente recebe Letícia Santana, que é psicóloga. Obrigada, Letícia, pela sua presença. Letícia Boldt e também Lu Morelato, que são sempre nossas parceiras aqui no nosso Espaço Gourmet e hoje estão participando com a gente como mães de adolescentes. Vocês sabiam que está rolando essa trend na internet? Você sabia disso, Lu? Primeiramente, boa tarde. Né? Obrigado por me convidar para falar desse assunto que é tão delicado. Eu, como mãe, meu filho mais velho tem 36 e o caçula tem 16. Você vê que é uma diferença muito grande. Então, todo dia é uma modinha. Todo dia é uma modinha. O que acontece, Roberta, é que se você não corrige em casa, isso vai levar para a vida inteira. Uma coisa é você ter um alicerce, por mais simples que seja. Seu filho chegou em casa com algo que você não comprou, que você não deu, que não ganhou de parentela de ninguém, você vai questionar. Por mais que seu dia seja corrido, você tem que olhar a bolsa do seu filho. É igual o celular, você tem que parar durante 24 horas, 5 minutinhos. Eu acho que faz toda a diferença. Entendeu? E já aconteceu comigo, mas assim, fui criada interior, na época que você chegava em casa com algo diferente, você, a mãe, pegava no braço, tipo assim, vamos lá e vamos devolver. De quem é? Do coleguinha? De quem é? Eu não te dei. A mãe me emprestou. Emprestou com chinelo na mão. Emprestou ou você pegou? Sem o seu coleguinha ver? Eu peguei. Então, para a surra não ser maior, você ia na casa do outro, na porta, e devolvia. E hoje está muito normal, porque os jovens eles querem ter as coisas, entendeu? Com facilidade. Então, eu acho que, primeiramente, os pais têm que passar para os filhos o valor da conquista, o valor de cada coisa, entendeu? A gente está indo fazer compra de material, isso ocorre muito na escola. Está indo fazer compra de material e você tem isso, isso e isso. E se você chega com qualquer objeto diferente... Uma borracha a mais. Minha filha, chegou com uma borracha em casa, se eu não dissesse o histórico todo da borracha, o pau comia. E para você, Letícia, você que também tem um adolescente em casa e uma filha pré-adolescente, vendo essa modinha, isso te assusta? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu não estava assim por dentro dessa situação toda aonde a gente já chegou, né? Mas a gente sempre orienta, né? Em casa, principalmente, a gente conversa muito com nossos filhos, né? Sempre olha a mochila, como ela falou, bolsa, tudo, qualquer coisinha. Opa, o que é isso? Da onde veio? Né? Então, sempre orientando e cuidando, né? Olhando para ver o que tem a mais. Essa semana passada, minha filha também chegou em casa com uma caneta diferente. Falei, filha, de onde é essa caneta? Minha amiguinha me deu. Aí eu mandei a mensagenzinha para a professora, chegou com uma caneta diferente. Aí, realmente, a amiguinha tinha levado um monte e distribuiu para a turma toda. Então, assim, é umas coisas que a gente tem que ficar atento. E sua filha sabe que você está perguntando? Sim, eu sempre falo para ela, você sabe que não é seu. Então, assim, você tem que... o que não é seu, você não tem que pegar. Você tem que pegar e mostrar, falar para tia, isso aqui não é meu. Eu até acho interessante, Roberta, como a gente fala assim, a gente ensinar dentro de casa como que faz a diferença, né? Um dia eu estava com a minha filha dentro do supermercado e a moça estava com a bolsa, deixou um chaveirinho cair no chão. E eu não tinha visto. A minha filha viu, falou, mãe, aqui. Ela foi lá, pegou, falou, mãe, é da moça ali. Falei, vai lá, entrega para ela. Aí ela, porque ela é toda tímida, né? Falei, vai lá. Ela, mãe, mas eu tô com vergonha. Falei, não, vai lá. Aí ela foi, entregou para a moça, mas não falou nada. Aí eu fui atrás e falei, não, porque você deixou cair. Ela, nossa, eu não percebi. Então, já assim, é uma forma de dizer que o que é dos outros, exatamente. É dos outros, que é então, seu, eu ensinei é seu. que ela tinha que devolver. Se ela viu de onde foi, então vai lá e devolve. Letícia Santana, o que está por trás desse comportamento dos adolescentes que, além de cometerem esses furtos, ainda têm o prazer de postar na internet, se achando, mostrando ali, disputando quem pegou mais coisa, ou então objeto de maior valor? O que está por trás desse comportamento? Boa tarde, né? Acho que a Lu começou bem a fala, dizendo assim, mais uma modinha, né? Mais uma modinha, e nem por isso a gente tem que diminuir o peso e a importância desse problema. É uma modinha muito
terrível que coloca esses adolescentes em risco. E o que está por trás, infelizmente, são características que eu posso dizer até peculiares da adolescência, né? A impulsividade, a intensidade, a necessidade de pertencer a um grupo, são características que marcam essa adolescência. E a rede social, as trends, esses grupos reforçam esse tipo de coisa, né? Valorizam esses atos que acabam se tornando aí uma bomba e um problema em se tratando de um crime. E aí o que as meninas bem colocaram, né? Assim, o que nos cabe enquanto pais? A presença. A presença é o que nos cabe, uma presença atenta, uma presença muitas vezes, na maioria das vezes, acolhedora, muitas vezes buscando que esse adolescente corrija esse erro, estando com ele. Esse é o nosso papel e essa é a forma para lidar com essa trend, vamos chamar dessa forma, e com todas as outras que virão. Olha só esse comentário que já chegou para a gente aqui nas nossas redes sociais. Adorei a verdade, a sinceridade dessa pessoa de trazer o outro lado. Ele diz, boa tarde, eu tinha esse problema quando eu era criança e também adolescente. A minha mãe me corrigiu muito e eu parei, graças a Deus. É claro que a gente vai preservar a identidade dessa pessoa, mas olha que interessante ele voltar a alguns anos aí, a infância, a adolescência, e entender que ele passou por isso. E isso, de fato, estimula, supondo, não sei se esse jovem aqui que falou pra gente, não sei se ele foi estimulado, ou então se ele também estimulou algum amiguinho, o fato de ir lá e postar, isso influencia mesmo? A gente precisa separar, Roberta, um transtorno psiquiátrico, que é a cleptomania, com uma trend da internet que se apropria de um nome, né? Não necessariamente as pessoas que estão nesses grupos, esses adolescentes que participam, possuem esse transtorno. Mas é claro que está dentro de um ambiente que reforça essa atividade, porque é uma atividade, se a gente for para o campo do prazer, é prazerosa. Essa impulsividade, esse ir, esse se apropriar, e de repente, ao se apropriar, você é reforçado do grupo como um ato heróico. A sensação de que deu certo, exatamente. Né? Então, a sensação, a questão do certo e errado fica ali um tanto turva dentro daquele grupo, e isso pode sim estimular um comportamento que se desdobre ao longo da vida. Mas é importante que a gente separe as duas coisas. Existe um transtorno psiquiátrico chamado transtorno cleptomaníaco, que é um transtorno de dificuldade de impulsos. A pessoa, ela não tem necessidade, não que isso justifique um roubo, mas ela se apropria daquele bem, isso é um adoecimento psíquico. E existe aí mais essa moda na internet que insere os adolescentes e reforça um comportamento transgressor. Aí a gente se pergunta, tô vendo lá um objeto novo, tá lá uma meia, uma caneta, um esmalte. Se fosse hoje, o que você faria, Lu, com um dos seus filhos? Primeiro, que estamos na era da tecnologia. Todo mundo tem grupos, os coleguinhas têm grupos, as mães fazem grupos. E o que você vai fazer? Se não pertence a você, você primeiramente tem que sentar com seu filho com muita calma, com muito carinho, que não adianta você pegar ele e saculejar. Hoje, na época de hoje, não é igual antigamente. Você tem que chamar o seu filho e vamos ter uma conversa. Você faria isso hoje? Eu ainda faço. Você faz? Não preciso, mas eu faço. Você faz como prevenção para não deixar chegar num ponto desse, não deixar acontecer? Eu faço porque eu não vou estar aqui para a vida inteira. Então, eu tenho que deixar nesse mundo, nessa vida, um ser humano decente, para que ele não passe vergonha. E vou te falar que a base de tudo, a gente tem a mania de culpar, achar culpados. Culpados somos nós. Nós não carregamos, não colocamos no mundo, não educamos. Por que não esse pequeno tempo? Por que não esse carinho com o filho para poder perguntar de onde vem o que tem? Outro dia chegou lá em casa, ele ama canetas. Ele gosta de desenhar e ama caneta. Chegou em casa com a caneta diferente. E eu sei que ele tem várias, mas eu conheço o que é dele. De onde foi? Eu ganhei de presente. Chegou outro dia com um anelzinho, com não sei o quê. Ganhei de presente, então me prova. Então, quando ele me prova, eu não tenho que questionar. Porque tem que haver também uma relação de confiança entre pai e mãe. Mas digo que é de casa. Hoje estamos preocupados, Roberta, com a quantidade de carinho e de atenção que damos aos filhos. Mas eu te digo que é a qualidade, não a quantidade, entendeu?
a qualidade vai fazer a diferença do ser humano que você vai botar no mundo. Olha só, a Rosilene lá da Serra também participa com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Ela diz: boa tarde, Roberta, aqui em casa eu tenho 2 adolescentes e desde sempre ensinei a eles nunca pegar nada de ninguém. E toda vez que eles chegam em casa com algo que não é deles, faço devolver, pois é o certo. Letícia, você também hoje age assim? De onde que veio? Com certeza, como eu falei, né? A minha menina chegou com uma canetinha diferente, já fui logo perguntando o porquê, quem foi, qual o nome da amiguinha que deu, né? Procurar saber tudo certinho antes de, né, de tomar qualquer outra atitude também, né? De conversar, então explicar, minha filha, não pode, só se seu amiguinho, alguém realmente te der, chegar em casa e como fala, né? Então, assim, ó, mãe, ganhei isso, né? Então, sempre avisar para a gente poder também ter aquela confiança neles, né? Porque, às vezes, hoje, Letícia, a gente não também... a Lu tocou num ponto importante, a gente não está sabendo corrigir. Às vezes, antigamente, a gente passava uma vergonha danada se fizesse alguma coisa de errado, né? E hoje, como que a gente direciona essa correção? Fazer o filho ir lá, devolver, é por aí, é por esse caminho? Como que a gente orienta? Ela colocou alguns pontos muito interessantes, assim, né? De novo, você só sabe se chegou algo diferente na sua casa se você está atento, se você está presente, se você está ali junto com aquele filho, né? Supervisionando que seja, vendo o material que chegou. Chegando, identificando, é o que ela disse, pergunta, ouve, esteja atento ao que ele vai dizer, confie no que ele vai dizer, seja essa escuta, muitas vezes parceira, né, na maioria das vezes. E caso ele realmente tenha pego ou ele tenha agido de má fé, vamos usar essa expressão, também acolher aquela situação, trazer uma punição necessária, mas também não definir o seu filho pelaquela ação. O que eu vejo muitas vezes são pais muito decepcionados e frustrados com uma idealização de um filho que talvez eles não tenham. E aí, às vezes, o filho faz algo ou tem algum comportamento transgressor e o pai rapidamente condena aquele filho e se afasta, se desconecta dele. Então, aquela ação, mesmo que seja transgressora, não define seu filho. Então, converse com ele, acolha, veja as razões pelas quais ele fez, puna dentro dos combinados que você, enquanto família, acha necessário e vá, muitas vezes, até junto com ele, restituir esse bem. Porque, às vezes, é difícil também expor, ele fica envergonhado. Então, esteja presente no início, durante e na finalização do processo. E entenda que, se o ato realmente foi um ato transgressor cometido, esse ato não define seu filho. Ele está numa fase realmente que é difícil, a adolescência é uma fase difícil, ele pode ter agido de forma impulsiva, se arrependido e ele precisa do pai e da mãe para poder fazer essa correção. E falando em correção, né, se for preciso, quando chega aí num ponto de fato de envolver, né, um roubo, um furto a um estabelecimento, nós entramos em contato com o advogado do Dr. Rivelino Amaral e ele enviou um vídeo para a gente explicando sobre essas punições, né, e quais são as responsabilidades dos pais também. Vamos ver. Não existe um código penal para menor e um código penal para maior. O menor também comete os mesmos crimes que o maior. Só que tem um limitador trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor só fica preso pelo, no máximo, 3 anos. Então, o menor que cometa qualquer crime, ele fica preso no máximo 3 anos. O maior pode ficar preso até 40 anos, segundo o Código Penal. Até 12 anos de idade, os menores são inimputáveis, eles são inalcançáveis pela legislação. Então, independente do crime que eles cometam, ele não sofre nenhuma sanção do Estado. A partir dos 12 anos até os 18 anos, ele responde criminalmente, mas tem um limitador de 3 anos. Os pais dos menores só são responsabilizados a partir dos 12 anos. Então, os pais são chamados ao processo, às vezes são arrolados também, se eventualmente se omitiram, mas a responsabilidade do menor, ela inicia-se a partir dos 12 anos de idade. Obrigada, doutor Rivelino, pelos seus esclarecimentos. E chegou um outro comentário aqui também pra gente, muito importante, uma pessoa que diz: oi, eu passei por isso na minha adolescência, tive grandes problemas, mas fui acompanhado pelo psicólogo e minha mãe e meu pai também me ajudaram muito. Hoje eu sou pai de 2 filhos, eu trabalho muito esses assuntos com eles, graças a Deus
tem dado tudo certo até aqui, porém, aprendi, né? Graças a Deus. E aí, Letícia, quando que é a hora? Quais são os sinais que os pais precisam estar atentos? Porque se isso passou de uma, entre aspas, brincadeira, né? Que isso não é uma brincadeira, se isso passou de um plano do desafio para se sentir pertencente a um grupo e escala para um próximo degrau aí, que é algo mais sério. Quais são esses sinais? Acho que você já tocou no ponto, né? A intensidade. Então, aconteceu da primeira vez, essa primeira vez já precisa ser tolhida, essa primeira vez ela já precisa que haja um corte, uma restituição do bem que foi furtado, né? As consequências quais sejam, jurídicas ou não. Então, precisa haver uma ação. Eu acho que a fala dessa pessoa diz muito, né? Ele fez isso quando criança, houve um acolhimento da família, houve um tratamento psicológico, hoje ele é um pai que educa seus filhos da melhor forma possível. Então, desde o primeiro ato, já precisa haver uma presença ativa. E se houver um desdobramento de atos maiores, é a consequência, como o doutor Rivelino falou. Mas sempre com uma presença, a presença dos pais, a presença de um profissional, muitas vezes aí vai ser necessário o quebrar o vínculo que de repente com um grupo que reforça esse comportamento, enfim, é uma ação ativa, mas é sempre muito presente desde o início. Chegou uma outra pergunta aqui também, caso o comportamento da criança continue, é conveniente denunciá-lo ou levá-lo à delegacia? Vamos pensar aí no caso de um familiar presenciando isso, um pai e uma mãe. É difícil essa resposta, né? Porque, assim, quem vai levar essa criança à delegacia? Os pais vão levar a criança à delegacia? O estabelecimento que foi furtado? Enfim, assim, particularmente eu não saberia como responder essa pergunta. Mas, colocando aqui a condição de pai e mãe, buscar o que é necessário ser feito, né, na proporção do ato. Buscar uma ajuda também, sim, né, para os filhos, né? Olha só, tem um comentário aqui, adolescentes e jovens que roubam estabelecimentos como brincadeira e postam nas redes sociais refletem a busca por aceitação e pressão dos pares influenciados pela exposição nas redes, né? E aí, Lu Morelato, você hoje, pensando nessa influência, que antigamente a influência era mais ali no social, pensando hoje que a influência vem também nas redes sociais, você consegue monitorar o que seu filho consome pelas redes sociais? Consigo sim. Desde compras, eu ensinei ao Matheus a ter responsabilidade desde cedo com ele. Você tem isso, então você tem que conquistar isso. Hoje, as redes sociais, ele me perdoe a comparação. Me perdoe, doutora, mãe e todos que estão em casa. Essa é uma prova. Faz isso que você vai ser melhor. Mostra lá que você pode. E num grupo, você sai como ele é o cara, ela é a cara. Porque vai lá, mete as caras, pega mesmo e traz. E não tem consequência. E se não tem consequências, ele vai continuar. Aí você fez uma pergunta para a doutora. O que você indicaria? Eu, na condição de mãe, com um filho de 36 anos e um de 16, biológicos meus, vou te falar. Primeira coisa, a primeira ocorrência, porque rola muito, gente, a gente não pode esquecer de lembrar que alunos, classe, colegas, eles estão ali juntos. Você também pode se equivocar, misturar o material, chegar em casa com material que não foi, mas não foi intenção. Então, por isso que tem que existir o diálogo, que seja de 2, 3 minutos. Você precisa estar com seu filho e sua filha para saber por que chegou, o assunto não é esse, por que chegou lá aquilo que não pertence a ele. Ô mãe, vem enganado, ô pai, vem enganado. E se persistir da segunda vez, minha querida, que delegacia? Você tem que levar para um profissional, porque o profissional vai te orientar, ele vai te direcionar para tratar com o seu filho. E você, Letícia, consegue monitorar o conteúdo que os seus filhos consomem nas redes sociais? Porque, às vezes, eles estão ali também achando o máximo esses vídeos. Eles talvez não fizeram isso, mas estão curtindo. Estão achando, poxa, que legal. Você consegue monitorar? Sim, a gente sempre está olhando. A minha filha, ela sempre usa o meu celular, né? Ela tem umzinho, mas assim, a gente sempre fica de olho, né? Os videozinhos, o que ela sempre manda para alguma amiguinha também, que já aprendeu, né? Mandar
os vídeos. Então, sempre fico atento, todas essas coisas. Com o meu filho também. Às vezes, quando a gente senta lá, dá aqui o celular, desbloqueia para a gente poder dar uma olhada. Aí a gente vai lá, né, na frente dele mesmo, olhando, perguntando, o que é isso? Ah, não, faz parte de um joguinho, alguma coisa da escola. Então, assim, sempre procurando saber, né, o que eles estão fazendo nas redes sociais, né? É isso aí, muito importante a gente conseguir monitorar, porque existe de fato, né, essa influência. Tem aqui o comentário da Selma, lá de Linhares, ela diz, boa tarde, Roberta, hoje eu tenho 74 anos. E olha só o que ela guardou na memória dela. Quando ela estava com 8 anos, cheguei em casa com um apontador de lápis. Meu pai questionou, eu disse que eu tinha achado no chão da rua, pois ele me pegou pela mão, me fez ir lá, colocar no mesmo lugar onde eu encontrei, mesmo que não tenha tido um dono ali, né, naquele momento, mas fez a pessoa devolver. Então, são esses os recados que a gente deixa para os nossos filhos, né, Letícia? Sim, e independente até de uma postura mais coercitiva, também educativa, no sentido de conversar com eles até sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que uma reportagem como essa, de repente nós não sabíamos sobre essa trend, agora já sabemos, e chegar em casa e conversar com os nossos filhos. Você está sabendo? O que você acha disso? Vamos falar sobre isso. Porque eu acho que a educação também, e saber como o seu filho funciona e pensa, também é uma forma importante de conexão e de prevenção, né?